E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou finalmente mostrar pra vocês o meu planner update de janeiro. Inclusive, eu não aguento mais gravar esse vídeo, eu já gravei ele 3 ou 4 vezes. Eu pretendo trazer esse vídeo sempre no início do mês seguinte pra mostrar pra vocês como que eu usei os meus planners e journals em cada mês. Caso vocês não queiram ficar aí ouvindo eu falar e queiram só ver eu folheando as páginas, no final do vídeo eu também vou deixar aqui na tela o tempo certo. Vocês podem passar para essa parte e ver somente eu folheando as páginas. Então vamos começar. Vou começar primeiro com esse azulzinho. Uma coisa, não repara nas minhas unhas que fui eu que fiz, eu sei que elas estão horrorosas e eu machuquei esses 2 dedos, então vamos estar só ignorando isso. Esse daqui então é o meu Deco Journal, mais ou menos. Memory Keeping, sei lá, não tem um nome específico pra ele. Frutas e vegetais, eu confesso que eu não estou fazendo muito isso. Eu fiz nos primeiros 2, 3 dias do mês e depois eu meio que esqueci completamente dessa página. Passamos pro calendário, para esse meio calendário anual, que eu tava fazendo tipo um media tracker. Só que, como vocês podem ver, eu parei de fazer no dia 14 porque eu tenho muito problema em manter a consistência em hábitos, habit tracker, então eu sempre acabo esquecendo. Eu esqueci completamente dessa página. Calendário mensal, eu fiz uma fotinho por dia, eu achei que ficou muito fofo. Então, todos os dias eu tirei uma foto, achei legal que eu consegui manter a consistência nisso. Escrevi aqui janeiro, depois dei uma decorada com algumas washi tapes. Ficou muito bonitinho? Não, mas isso aqui é pra eu tentar acabar os meus materiais de journal antigos que eu não gosto mais, que é uma das minhas metas pra esse ano, então tá valendo. No vídeo de setup do Robonite Wix, acho que foi nesse vídeo eu mostrei as páginas de dezembro, então vamos passar logo para de janeiro. Primeira semana, então, eu fiz um teminha de Haikyuu. Não gostei muito de como ficou, porque eu imprimi umas paisagens de Haikyuu, só que eu achei que ficou muito realístico pros adesivos, que eles são adesivos bem mais... não tão realísticos. Não que Haikyuu seja realístico, já que é um anime. Mas não sei, eu achei que se não tivesse sido essas paisagens, eu ia ter gostado muito mais da página. Mas os adesivos em si, eles são muito fofinhos. E eu tenho mais alguns de outros times de Haikyuu, então também vou usar aqui provavelmente. Depois, na segunda semana, eu fiz um teminha de morango, que eu achei que ficou uma gracinha esse tema. Usando muitos adesivos coreanos, inclusive esse journal, ele é inspirado nas coreanas, porque elas fazem, assim, muitas colagens, não tanto, quer dizer, eu não tô fazendo tanto como elas, né, elas fazem muito mais colagem, mas eu tô me inspirando mais ou menos nelas pra fazer esse journal. E aí, o que eu faço? Eu faço as colagens primeiro e depois, no final, eu vou escrever alguma coisa do dia, da semana, sei lá, escrever alguma coisa aleatória. Nem sempre faz sentido o que eu escrevo aqui, nem sempre combina, né? Semana aqui eu fiz uma semana verde, como vocês podem ver, eu meio que vou escolhendo cores e temas, então, e eu sempre escolho primeiro a washi tape para depois escolher o tema. Essa semana, então, foi verde e essa semana aqui foi azul. Essas 2 semanas foi do meu vídeo de Journal with Me, se eu não me engano. Acho que foi essas 2 semanas eu fiz com vocês. Essa daqui foi uma das minhas semanas preferidas de janeiro. E agora temos a última semana de janeiro, que tem essa washi tape azul, que não combina com nada, mas é uma daquelas washi tapes que eu quero muito acabar até o final do ano, então achei que ficou legal. No geral, até que eu gostei dessa página. Achei que poderia ter colocado um pouco mais de decoração, mas não tá tão ruim assim não. Agora vamos pra parte de notas. Aqui eu tô fazendo dias sem refrigerante. Já dei alguma errada aqui em alguns dias, mas tô conseguindo ser consistente e me lembrar de atualizar isso aqui. Falta atualizar alguns dias? Falta, mas pelo menos eu tô sendo consistente. Até coloquei aqui um emojizinho de Coca-Cola, muito fofo. Aí depois aqui eu fiz uma capa, né? E aqui eu já mostrei pra vocês que são mídias antes de 2026, coleções, coisas assim. Aí eu fiz uma capinha pra 2026 e as páginas que temos aqui. Então, a primeira página foi tipo um commonplace de Naruto Kaiô, as cartinhas de Naruto. Eu fiz meio que toda a informação que eu preciso saber, então tem todas as raridades, as caixas, as tiers, waves e cartas especiais, de tudo que eu mais ou menos preciso saber. Sempre que eu quiser saber alguma coisa sobre Naruto Kaiô, eu venho aqui e já tenho a informação que eu preciso. Depois eu fiz uma colagenzinha, porque eu escrevi aqui alguma coisa, eu não gostei de como ficou, então eu colei isso aqui. Aqui depois eu resolvi fazer... eu não sei muito bem como chamar isso, mas... escrever toda a minha coleção da Coffee Monsters Co. Então sempre que eu for comprar alguma coisa, eu venho aqui e escrevo, que é pra eu saber o que eu tenho. Tipo um inventário, não sei se é inventário que se diz, mas acho que é isso. Então... foi isso que eu fiz nessas 2 páginas e também deixei algumas páginas pra ir adicionando. E depois comecei a fazer uma coisa muito legal, que são as minhas mídias de 2026. Então, é mais focadas em livros, mas também talvez de séries e assim, se eu assistir também posso colocar aqui. Basicamente, eu vou fazendo resumo das coisas que eu tô lendo e assistindo e como eu tava me sentindo. Então, eu comecei isso no final de Lâmina da Assassina, por isso que eu escrevi bem pouco. Aí depois fiz de Trono de Vidro, já escrevi mais. E a minha ideia é sempre ir mudando de cor
conforme eu vou escrevendo de uma mídia diferente, que é pra eu saber quando que começou uma e quando que acabou. Depois, mais pro final, eu comecei já a fazer a minha line-up de planners pra 2027. Sim, mesmo em janeiro já tô pensando no que eu quero usar no ano que vem, porque eu sou uma pessoa muito louca da cabeça. Então eu comecei a colocar aqui algumas ideias que eu tenho, tipo, planners que eu quero usar, como que eu quero usar eles. E é isso, eu vou fazendo isso ao longo do ano, e aí no final do ano eu vou ter os que eu quero usar direitinho, sabe? Mesmo que seja no início do ano, já tô pensando nisso. E aqui nas minhas mídias de 2026 temos somente Lâmina da Assassina e Trono de Vidro. Falta adicionar aqui algumas coisas que eu ainda não adicionei, mas depois eu vou adicionar. E nesse planner aqui acho que é tudo. Vamos agora para o meu próximo Robonite Weeks, que é o de social media, como eu falei pra vocês. Social media? É, redes sociais, não é? Agora eu fiquei um pouco confusa. Nessa primeira página eu fiz o wash dump, como vocês podem ver, ele já tá quase completo. E aqui atrás tem a parte 2, que também já tem algumas washi tapes. Eu provavelmente vou precisar de mais algumas páginas para fazer esse washi dump. A minha ideia, na verdade, é depois pegar essas páginas aqui, que tem essas informações de coisas assim que eu não vou estar usando, e dar continuidade ao washi dump, né? Então, quando eu preencher essa completinha, vai ser isso que eu vou fazer. Calendário anual, post tracking. Esse daqui eu consegui manter a consistência legal. Mas por quê? Porque como eu sempre sabia o que eu postava pela parte das semanas, né? Eu só vinha atrás e fazia um monte de dias ao mesmo tempo. Não foi todos os dias que eu fiz isso aqui. Mas tá legal. Então aqui eu faço os dias que eu postei em cada rede social. Insta, TikTok, YouTube. Tem o color code pra eu saber. E aí eu vou colocando. Eu acho que quero muito ver como que isso vai ficar no final do ano. Depois temos o calendário mensal, que eu estou usando mais ou menos assim. Aqui, desse lado, eu tava colocando os meus seguidores de cada rede e depois aqui as tarefas, só que eu já mudei isso. Então aqui eu vou colocar somente as tarefas e aqui eu vou colocar os seguidores. Aí depois, nos dias, eu uso o kit da The Coffee Monsters Co, do Robonite Weeks, só pra dar uma decorada mesmo e pra combinar com o meu Robonite Cousin. E depois aqui eu vou escrevendo ideias de vídeos que eu quero postar, pelo menos pra dar uma organizada. Não sigo isso à risca, não é sempre que eu vou seguir isso à risca, mas é mais pra eu ter, tipo, uma organização e, sei lá, chegar um dia e falar assim, não sei o que eu vou postar, eu posso vir aqui e ter uma ideia, entendeu? E aí, nos dias que eu realmente postei aquelas coisas, eu vou lá e risco pra eu saber que tá postado. As páginas de dezembro, igualmente, eu já mostrei pra vocês, então vamos começar nas de janeiro. No mesmo vídeo que eu mostrei as páginas do outro, eu mostrei as páginas desse. Então aqui é a primeira semana de janeiro. Aqui eu faço os meus posts do Instagram, aqui do TikTok e aqui do YouTube. Vou pegar aqui pra vocês verem. Então aqui eu vou e divido essa linha pra ficar os do Instagram, aí depois fica essa coluna maior do TikTok, exatamente. E depois aqui eu venho e faço umas linhas assim pra meio que dar continuidade nessa linha. E aí aqui eu faço os posts do YouTube, só pra vocês verem uma semana sem nada. E aí, então, eu vou escrevendo as coisas que eu postei em cada dia da semana. E aqui também eu faço um pequeno habit tracker. Normalmente, eu sempre escolho o tema pela washi tape. Então, eu coloco primeiro a washi tape no início da semana, faço tudo. E a decoração eu coloco mais no final da semana, porque a decoração eu coloco nos espaços livres onde eu não postei nada. E aqui também eu faço um week recap. É uma recapitulação, né, daquilo que... de como foi a minha semana em questão das redes sociais, tipo, o que eu achei, vídeos que foram legais, vídeos que não foram. Enfim, eu escrevo alguma coisa aí que me dá na cabeça. Então, essa semana foi Rosinha, coloquei aqui Chainsaw Man também, coloquei seu nome, gente, da Sawako, mas enfim. Aí eu vou colocando, assim, várias coisinhas. Essa semana aqui eu fiz um pouco mais simples. Coloquei o adesivo da Coffee Monster... O adesivo não. O washi tape da Coffee Monsters Co. Aí eu coloquei aqui... Eu imprimi as letrinhas e coloquei aqui elas em preto e branco. Coloquei bem menos adesivos. Depois fiz uma semana inspirada em Van Gogh. Isso daqui são materiais que eu quero muito acabar. Como eu já falei pra vocês, eu tenho uma lista de materiais que eu quero acabar. E tem bastante washi tapes e bastante materiais de journal que eu comprei há algum tempo atrás, tipo 2022, 2023 mais ou menos, e que eu fui acumulando e não fui usando e que hoje em dia não combinam mais comigo, e então eu quero muito terminar eles, então eu tô tentando fazer isso ao máximo, mesmo que eu não goste muito desses materiais, mas eu até gostei de como que ficou essa semana, ficou bem bonitinho até, poderia ter ficado um pouquinho melhor. Não, tipo, não seria uma coisa que eu faria hoje em dia se eu não tivesse os materiais em casa, mas mesmo assim eu até que gostei de como ficou. Aí temos essa semana que é uma das minhas preferidas de janeiro. Acho que, se não a minha preferida, eu acho que é capaz de ser a minha preferida mesmo. Então eu fiz esse tema rosinha azul com esses adesivos coreanos. Agora temos a última semana de janeiro. Essa daqui realmente foi a minha preferida. Achei que ficou muito bonitinho.
Da última semana, esses adesivos aqui também são parte de uns adesivos que eu quero acabar. Eu não odeio tanto eles, mas também não é tipo assim, ai, aquilo que eu mais gosto. E nessa semana aqui, eu não estava em Braga, eu acho. Por isso que só tem um hábito. E aqui também diminui os hábitos, porque eu também não estava em Braga. Não estava em Coimbra, estava em Braga. Nessas 2 semanas aqui, eu estava meio que em Braga. Então, eu diminui os hábitos, porque eu sabia que eu não ia fazer todos eles, né? Aqui nos 365 dias, eu tava fazendo dias sem gastar, só que eu parei de fazer isso porque esqueci e também porque não tava fazendo tanto sentido assim pra mim. Depois nas notas, eu acho que eu não tenho nada pra mostrar pra vocês, porque são só ideias de vídeo. Depois na minha listinha de 100, temos aqui a minha wishlist, que já tem mais algumas coisinhas. Só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês nesse planner. Acho que é só isso mesmo. Isso daqui é o meu planner financeiro, mais ou menos, onde eu coloco todas as minhas despesas. Agora eu vou passar para os meus journals e depois a gente vai para o meu Robonite, que é o planner que vai demorar mais tempo. Então, esse é um caderno da Midori, no tamanho A6. Eu já mostrei para vocês no meu vídeo de planners e journals para 2026, só que ele não estava decorado ainda, não tinha começado a usar. Então eu finalmente comecei a usar, dei uma decoraçãozinha assim na capa. Aqui atrás eu deixei simples, coloquei só esse adesivo de ideia que vem junto com o caderno da Midori, né? A capa que eu tô usando também é uma capa da Midori, é a capa no tamanho A6. Aqui eu só escrevi mesmo Media Journal, coloquei uma washi tape e eles vêm com esse adesivo, onde dá pra você colocar o volume, quando que você começou e de quem que é essa livraria, não. Oh, meu Deus, livraria. Então aqui eu coloquei Carol, eu coloquei a data que eu comecei, que foi 31/1, e esse é o meu primeiro volume, que é Stories Shape the Way I See the World, ou seja, as histórias moldam o jeito com que eu vejo o mundo, né? Fiz mais uma capinha Media Journal, achei que essa aqui ficou muito fofa, coloquei bastantes adesivos assim, pretos e brancos, eu gosto muito dessa vibe, dessa estética, que a gente já começa realmente as páginas. Então, falta atualizar muita coisa ainda, e só tem animes pra já, mas a minha intenção é colocar aqui animes, livros, séries, filmes, mangás, tudo que eu consumo mesmo, assim, no geral. Cada página vai ser pra uma mídia. Tentando fazer mais ou menos por ordem, e é por isso que só tem animes, porque eu comecei mais ou menos em 2020. Então, temos Naruto, que foi o primeiro anime que eu assisti, Naruto Kaiou, Banana Fish, Otakoi, Given, Sekaiichi Hatsukoi, Super Lovers, Kiss Him Not Me, Haikyuu e Maid-sama. E pra já são esses que temos. Como que eu tô fazendo a organização disso? Então, aqui eu imprimo uma fotinho da capa do anime, do livro, do que seja. E journal aqui eu tô usando só canetas cinzentas, que são essas duas aqui, ó. A tinta eu tô usando a Yearly Grey da Diamine e depois eu tô usando a Tombow N75. Então, com a Tombow eu venho e faço esse detalhezinho. E depois todo o resto eu escrevo com a tinta Yearly Grey mesmo. Até mesmo essas bordinhas é tudo com cinzento, porque eu achei que ia ficar mais legal do que preto, né? E também porque eu queria usar a minha tinta nova, tá? Então, aqui eu escrevo o nome do anime, da mídia, do que foi, o autor. Aí depois aqui eu escrevo algumas informações. Então, o tipo de mídia, se foi anime, mangá, livro, o que foi, o ano que eu assisti e a nota que eu dei. Esse ano e nota tem alguns que não vão estar certos, porque eu fui fazendo mais ou menos uma lista, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas mesmo assim, tem coisas aqui que não vai estar 100% certo, porque tem coisas que eu não lembro realmente quando que eu assisti, mas que eu ainda assim vou colocar aqui. Mas aqui eu venho colocar alguma frase que eu achei que foi importante no anime, no livro, no que foi, sei lá, que me marcou de algum jeito. Depois aqui eu escrevo um resumo ou da mídia, ou então, tipo, do que eu achei ou do que aquela mídia representa pra minha vida. Como, por exemplo, Naruto e Naruto Shippuden. É nostalgia pura pra mim. É tipo assim, foi o primeiro anime que eu assisti na minha vida. É o meu anime preferido até hoje, mesmo tendo muitos furos no roteiro, mesmo tendo muitos animes melhores, mas, tipo assim, pra mim sempre vai ser o meu top 1 pelo peso que ele representa pra mim e porque foi a introdução pra mim no mundo dos animes. Então ele sempre vai ser o meu top 1, não importa o que venha. Não pego nele todos os dias, ainda falta atualizar muitas mídias, como eu falei pra vocês. Ainda tá em 2020, mas conforme eu for atualizando, eu venho mostrando pra vocês. E eu acho, inclusive, que esse caderno, como eu tô usando uma página por dia, esse caderno não sei se vai chegar até as mídias de 2026, mas vamos ver, né? Depois temos o meu bullet journal, que eu mostrei pra vocês que eu ia tentar usar. Eu tentei usar um bullet journal em 2025 como o meu journal principal, tipo o meu journal não, o meu planner principal, não deu certo. Mas como eu gosto tanto do bullet journal, eu quis tentar usar ele de novo esse ano, num tamanho mais pequenininho como um caderno auxiliar, só que também não deu certo. E eu vi que o bullet journal, apesar de ser uma coisa muito linda, é realmente uma coisa que não funciona muito pra mim. Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês as páginas que eu fiz aqui.
Então, eu acho que eu nunca mostrei esse journal aqui, então eu comecei ele em dezembro, então eu comecei a fazer, tipo, algumas páginas legais, como isso aqui. Achei que ficou muito legal, que eu fui colocando todas as etiquetas das canetas que eu tinha, fui escrevendo quais eram. Depois fiz uma listinha de coisas que eu queria fazer antes do ano acabar. Fiz a minha coleção de tombows de 2025. Depois fiz um calendário de dezembro. Eita, peraí. Aqui fui escrever alguma coisa e depois cobri. Voltei a fazer outro calendário de dezembro porque aquele que eu tinha feito não tinha ficado legal. E fiz uma páginazinha de lixo. Achei que ficou muito fofa. Gostei muito dessa página. E aí eu fiz um calendário de janeiro. Só que, como vocês podem ver, eu parei de usar isso na primeira semana. Porque esse de dezembro eu consegui ser mais consistente porque eu não tinha o meu planner pra usar. Só que aí eu tava meio que fazendo isso aqui igual eu faço no meu Robonete Cousin. E tava vendo que não fazia muito sentido pra mim, que era tipo uma coisa redundante. Então eu somente parei de usar. E também depois fiz algumas páginas legais, tipo coisas que eu queria fazer em janeiro, só que eu também nem fiz o checklist disso. E aí eu tentei também usar como se ele fosse um checklist das minhas semanas, das tarefas que eu queria fazer. Então eu vinha aqui e colocava o que eu queria fazer no dia e separava por com washi tapes, tá vendo? Eu tentei fazer de outro jeito, fazer assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, coisas que eu queria fazer e vinha escrever aqui. Que também não foi uma coisa que eu achei que dava muito certo, porque eu já fazia isso nas páginas diárias do meu Robonete Cousin, então tava sendo redundante. Aí comecei a usar de outro jeito, porque eu vi realmente que isso não ia dar certo, mas eu tinha tantas páginas que eu queria ainda usar nesse caderno, então eu transformei ele meio que num caderno de tudo. Então, qualquer coisa eu venho e escrevo aqui até ele acabar. E aí, já sei que vai ser uma coisa que ano que vem eu não vou ter o bullet journal. Realmente é muito lindo, eu queria muito fazer funcionar pra mim, mas infelizmente não funcionou e tava sendo redundante, não tava me ajudando em nada. Então é isso, quando um journal, um planner, um caderno não me ajuda em nada, eu simplesmente vou remover ele ou então arrumar outro jeito, que foi como eu fiz aqui. Esse foi um vídeo que eu gravei pro YouTube, que foi os meus materiais de journal preferidos, então usei esse caderno. Depois fiz outra paginazinha de lixo. Comecei a fazer, tipo, algumas listas e coisas aleatórias. Então, por exemplo, aqui tinha materiais de journal que eu não quero comprar em 2026. Coisas que eu não quero comprar em 2026, que foi um vídeo, inclusive, que eu gravei aqui pro canal também. Comecei a fazer uma lista de mídias pro meu Media Journal. Eu fui primeiro pegando todas as mídias que eu lembrava de ter assistido e fui colocando mais ou menos aquelas que eu sabia o nome. Todas as minhas mídias, livros, mangás, filmes, séries, quase tudo que eu lembrava, ainda faltam coisas. E depois eu comecei a tentar organizar por anos. Então, 2021, 22, 23... 24, 25, 26. Depois eu fiz uma listinha final, que aí eu coloquei 2020, 21, 22, 22 de novo, 23, 24, 25, 26 e não sei a data. Eu tô usando isso aqui pra me auxiliar no meu Media Journal, então eu tô fazendo por ordem, como eu falei pra vocês, né? Eu já coloquei no meu Media Journal, eu venho aqui e risco, então o último que eu coloquei foi Maid-sama e eu sei que o próximo que eu tenho que colocar é Love Stage. Então dá pra me organizar direitinho por isso aqui, tá me ajudando muito. Depois disso eu fiz mais páginas aleatórias, então tem mais ideias de planos e journals para 2027, como que eu quero usar cada um deles. Isso aqui foi a minha listinha final de coisas que eu não vou comprar em 2026, que foi pro vídeo que eu gravei. Então eu tô usando mesmo esse caderno de forma aleatória e eu vou continuar usando ele até ele acabar, né, porque são folhas. E eu gosto muito do papel desses cadernos, que é o Leuchtturm. Eu não sei falar essa marca, gente. Leuchtturm. Esse aqui vai ser meio que meu caderno de tudo até ele acabar e eu acho que eu nem vou mostrar mais ele no canal porque não faz muito sentido. Um planner novo, que esse daqui não tava no meu vídeos de planners de 2026, porque ele ainda não tinha chegado. Eu acho que eu comentei que eu tinha alguns planners de journals que não tinham chegado ainda. E esse daqui é um Robonete Ron no tamanho A6, na versão do One Piece de 2025. E eu amo essa capa. E esse daqui, então, é o meu Recipe Journal. Aqui eu coloquei o Luffy com as bochechinhas cheias, escrevi o Recipe Journal. Aqui coloquei ele muito felizinho comendo. E atrás eu coloquei volume 1 Carol com o Luffy com a barriga cheia. Pra dar inspirada na lenda da Coffee Monster School. Então como que eu vou usar ele? Cada mês vai ser pra um tipo de receita, tipo bolos, salgados, sei lá, massas, pizzas, enfim, eu vou ver quais que são as categorias que eu quero colocar ainda. Pra já só tem essa daqui que é bolos, então eu sei que em janeiro eu só vou colocar receitas de bolos. E aí, como que eu vou organizar? Aqui tem os dias do mês, então cada dia, né, vai ser uma receita. E aí eu venho aqui e coloco o nome da receita. Então esse aqui vai ser meio que um index pra eu saber quais receitas eu tenho em cada página. Depois nós temos aqui também o calendário mensal, que a minha ideia é imprimir uma fotinha de todas as receitas que eu vou fazendo e colocar no dia respectivo a essa receita.
E aí, divido aqui no meio e aqui eu coloco os ingredientes, as minhas notas da receita e depois aqui as instruções. E depois eu vou colocando as minhas notas, mas tipo de uma maneira bem simplesinha mesmo, tipo só mesmo pra eu entender, sabe? Então temos aqui 3 bolos já, né? É assim que eu vou estar usando ele. Esse tamanho A6, ele me serve perfeitamente porque realmente eu coloco a receita de forma bem simples, só mesmo pra eu entender. E por isso que também que eu posso ignorar o 2025, eu vou continuar usando ele até ele acabar. Acho que isso vai demorar muito pra acabar, como vocês viram, só tenho 3 receitas até agora. Então eu acho que vai demorar bastante tempo pra acabar. E agora, por último, nós temos o meu Robonite Cousin, que é o meu planner principal e é o amor da minha vida. Eu tô completamente apaixonada por esse planner, mesmo sendo a primeira vez que eu tô usando ele, eu tenho quase certeza que eu vou usar ele no ano que vem também. Então, calendário mensal eu tô usando ele assim. Eu tô sendo muito consistente com o meu calendário mensal, então eu tô muito feliz. Uso o kit da Ellen da Coffee Monsters Co, do Robonite Cousin. Aqui, nesses pontinhos, eu coloco as coisas que eu quero fazer no meu mês. E depois aqui eu tô colocando, tipo, os meus livros que eu estou lendo. Livros, mangás, tava lendo em janeiro. Eu tenho um color code. Aí, pra cada cor, eu vou usando e vou escrevendo. Então, tipo, esse roxinho é pra pagamentos. Então, eu coloquei todos os meus pagamentos. Esse daqui é pra redes sociais. Não, esse é pra redes sociais e esse daqui é pra minha loja. Depois, quando são coisas legais, como por exemplo, viajei pra Braga, eu coloco assim com essas labelzinhas pra ficar mais decorado. E aí passamos para as partes semanais. A primeira coisa que eu sempre coloco é o week, em todas as semanas do ano. Então, todas as semanas eu vou colocar aqui qual é a semana que estamos. Na semana do ano, eu coloquei esses adesivos de New Year's Countdown. Eu nunca sei falar essa palavra. Contagem regressiva de ano novo da Ellen. Como vocês vão reparar aqui, tem muita coisa da Coffee Monsters Co, porque eu acho os adesivos dela muito fofinhos. Eu gosto muito dos adesivos dela, então eu uso muita coisa dela. Aqui eu coloco alguma coisa relacionada à semana, depois faço os meus hábitos, então aqui temos leitura, skincare, isso daqui eu não quero falar sobre. E depois eu coloco algumas coisas que eu sei que vão acontecer na minha semana ou que eu quero fazer na minha semana. Nesse do ano eu tava tentando ainda colocar, tipo, as minhas refeições, café da manhã, jantar, almoço, só que eu vi que isso era uma coisa que não ia dar muito certo, eu desisti. E a primeira semana não ficou, assim, muito esteticamente bonita, nem a primeira nem a segunda, porque eu tava pegando mais ou menos o jeito, mas eu gostei muito de como ficou. E eu borrei porque quando eu fui escrever a marca-texto pra fazer isso aqui, ele transferiu pra trás. Mas tudo bem, também acontece. Aí nessa semana aqui eu tava em Braga. Fui pra Braga nesses 2 dias, na verdade. Então, eu usei 2 washi tapes diferentes pra diferenciar isso. Continuei colocando aqui o Week 2 e coloquei, assim, alguns adesivos. Tava colocando adesivos assim, só que eu vi... Não tava gostando muito de como tava ficando. Achei que não tava ficando muito satisfatório. E depois eu comecei a usar só adesivos da Ellen mesmo. E achei que ficou bem mais legal assim. Então, um pouco de problema em manter os meus hábitos, como vocês podem ver, né? Mas eu tô tentando melhorar isso. Terceira semana, e foi a minha semana preferida. Eu usei aqui uma washi tape da Ellen, de florzinhas. Desenhei aqui algumas florzinhas e fiz a semana toda, tipo, em tons de amarelo e cinzento. E foi a semana que eu fui mais consistente com os meus hábitos. Aqui eu mudei o hábito, mas eu também não quero falar sobre isso. E achei que ficou muito bonitinha essa semana. E acho que é a última semana, não, a penúltima semana de janeiro. Essa semana aqui eu tava em Braga. E eu já falei pra vocês, eu quero terminar os meus materiais de journal. Então eu tinha essa cartelinha de adesivos dessa menina viajando. Tava guardando pra alguma viagem, não sei, mas eu nem gosto desses adesivos mais, então eu resolvi colocar eles aqui. Não foi uma viagem, mas enfim, eu coloquei isso aí. Essa washi tape também é uma das coisas que eu quero acabar. Não gostei de como ficou essa semana, porque não ficou nada estético, sabe? Mas tá ótimo. E a última semana de janeiro, eu gostei de como ficou essa semana, nesse dia aqui eu não planeei nada. Vou mostrar pra vocês porque depois na página diária. Aí fui usando esses washi tapes, que são washi tapes que eu também quero acabar. E aí passamos para as partes diárias. Sempre vem uma página livre de começar o mês realmente, pra você fazer o que você quiser. Eu tô usando a decoração da Coffee Monsters Co novamente, e é a página que eu tô usando pra escrever as minhas prompts. Eu fiz essa página antes de começar o ano, só que depois eu mudei de ideia porque eu escrevi as prompts em português. Eu também uso as prompts da Coffee Monsters Co, tem no site dela. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser. As prompts são em inglês, obviamente, né? E eu tava traduzindo pra português pra responder elas em português. Só que aí chegou no dia 1, eu mudei de ideia e resolvi que eu quero tentar responder elas em inglês. Então, pelo menos em inglês, eu vou escrever elas pra tentar responder em inglês. Acabou que eu nem usei tanto isso e também não coube todas. Do dia 31 ficou faltando, porque eu escrevi muito grande. Então, na primeira página, eu tava usando o layout mais ou menos da Ellen, então aqui eu dividi a página e aqui eu colocava algumas informações sobre o meu dia. Tava colocando Kyo, que é hoje em japonês, eu achei que fazia sentido porque isso é um planner japonês, então eu coloquei Kyo. Aí aqui eu tava colocando, tipo, mais ou menos o meu mood do dia, umas coisas de rotina, e depois eu colocava aqui tarefas. Nesse dia, eu fiz a página deitada e só mesmo respondi a prompt, porque eu tava com medo de estragar a página. Então eu só respondi mesmo a prompt.
que era o que já deu errado, o que já deu certo no dia de hoje. Cortei o panfleto da Robonete e coloquei aqui, achei que ficou muito fofinho. Eu fui mudando coisinhas mínimas, vocês vão reparar, ou talvez nem reparem, né? Eu é que ligo muito. E o meu papel da Robonete, ele tava apresentando um pouco de inconsistência. Vocês estão vendo aqui que tá meio borrado, aqui também. Não sei o que aconteceu muito bem, acho que eu peguei uma leva ruim. Ele apresentou um pouco de inconsistência, mas também tudo bem, nada que me irrite muito. E quando eu escrevia no dia, ele não ficava assim. Aí depois eu fui reparando que passavam alguns dias e ele começava a apresentar essas marcas, sabe? Não sei muito bem o que aconteceu. Continuei dividindo, e aqui eu já mudei, tipo, aqui eu coloquei só Life, não coloquei Life Tasks. E aqui coloquei Mind, tipo, alguma coisa relacionada à minha mente, e coloquei que eu tava lendo Lotus, que foi minha primeira leitura do ano. Eu começo sempre um livro no primeiro dia do ano. Então, esse livro eu comecei no dia 1 de janeiro, só que eu não escrevi lá, escrevi só aqui. Pronto, eu respondi em inglês. E outras coisas que eu fui mudando, tipo, talvez ninguém nem repare nisso, mas aqui eu fui escrevendo sempre de forma aleatória e eu acho que isso não fica tão legal. E aqui eu comecei a deixar e escrever sempre no início da primeira linha, da mesma linha, sabe? E deixei também um espacinho. Acho que assim fica muito mais satisfatório. Recebi essas washi tapes aqui, essas que estão aqui, New Washes. E nesse dia aqui eu tava fazendo o logo da minha loja. Então eu coloquei aqui tipo os esboços que eu tinha achado que eram mais legais pra eu decidir qual que eu ia usar mesmo. Não sei se vocês conseguem reparar, mas aqui eu tô usando uma tinta diferente. Essa daqui, Right Hands Blood, ela é muito parecida com o preto, ela é quase um preto mesmo. Então não sei se dá pra ver muita diferença, principalmente nessa iluminação que não tá assim tão boa. Dia 4, eu coloquei essa cartolina preta porque eu escrevi alguma coisa aqui que eu não gostei. Ainda coloquei esse gatinho fofinho, Let Me Think. E também coloquei aqui e aqui pra combinar. E vocês estão vendo como que deixar um espacinho fica muito mais bonito do que reescrever assim? Não sei, mas eu acho que fica. Aí aqui eu cortei a página no meio, que foi aqueles 2 dias que eu fui pra Braga. Eu coloquei aqui Braga, achei que ficou bem fofo. Aí também coloquei aqui um washi tape e coloquei aqui o bilhetinho. Eu imprimi ele, coloquei aqui a hora que eu saí, a hora que eu ia chegar. A página aqui eu também fiz na vertical. Vertical ou horizontal? Tô um pouco confusa agora. Coloquei aqui o meu bilhete de volta pra Coimbra. Quando chegou o meu Robonete Ron, esse daqui, ele demorou bastante tempo pra chegar, inclusive. Então eu peguei algumas coisas da embalagem, isso aqui tudo é coisas da embalagem, e fui colocando aqui, e achei que ficou bem legal, gostei muito de como ficou essa página. Coloquei que o BTS estava anunciando, acho que o comeback deles. Eu sei que não foi nesse dia, eu acho que foi ou no dia 6 ou no dia 5, não sei. Só que eu não tinha muito espaço pra escrever isso, então eu resolvi escrever no dia 7. Dia 8 eu fiz um tema rosa, então aqui eu coloquei o Gojo, aqui eu coloquei o Geto, e mudei aqui um pouco o layout de novo, não sei se vocês já repararam. Eu tava querendo saber onde que tava a minha encomenda da Coffee Monsters Co, porque eu tinha desalfandegado ela antes do final do ano, se eu não me engano, de 2025 no caso, e ela não tinha chegado ainda, e eu tava muito ansiosa pra ela chegar, porque tinha coisas lá que eu queria muito. Mas enfim, aqui eu tava falando sobre como eu tava meio insatisfeita com o meu layout, esse layout aqui, principalmente a parte de tarefas, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver muitos espaços vazios no meu planner, no geral. E às vezes eu não tinha tanta coisa assim pra fazer, só que eu começava a escrever muitas tarefas só pra ver essa parte cheia, só que eu não realizava elas. E às vezes eu ficava chateada por não ter realizado elas, então eu riscava. Ou então também acontecia de eu simplesmente colocar um cruzinho falando que eu tinha feito só pra ficar bonito, sabe? Eu tava falando que eu não queria mais fazer isso, então foi mais ou menos isso que eu escrevi aqui. Não. E nesse dia também eu fui com a minha mãe nessa loja aqui que tinha Fanta de morango e kiwi e Coca-Cola de baunilha. A Coca-Cola de baunilha, gente, por favor, não bebe isso. Nunca na vida de vocês, foi a pior coisa que eu já bebi na minha vida. Fanta de morango e kiwi é 10 de 10. Eu gostei muito dela. Eu usei umas washi tapes de flores e eu quis desenhar alguma coisa que eu não faço ideia do que era pra ser isso. Que foi quando eu resolvi parar, então, de fazer as minhas listinhas de tarefas. Então eu colocava só mesmo a minha rotina e alguma coisa da minha vida. Não tava fazendo mais tarefas e achei que ficou bem melhor assim. Mas vocês vão ver que eu ainda mudei de novo o layout no meio do mês. E aqui eu coloquei esse negocinho porque não deu pra escrever tudo que eu queria escrever aqui. Eu não queria ter colocado isso e acho que se eu não tivesse colocado, a página ia ter ficado muito mais bonita. Mas como eu fiz os títulos muito grandes, não consegui escrever tanto assim, né? Mas tudo bem, também não tá tão ruim assim. Nesse dia aqui eu fiz a página em cinzento com o Yearly Grey. Dá pra ver a diferença desse pra esse, não dá? Acho que dá. Eu também usei esses adesivos que eu imprimi em papel de washi. Por isso que eles estão tão apagadinhos assim, porque eu imprimi errado. Era pra imprimir em papel mate, pra eles ficarem mais brilhantes. Só que eu me enganei e imprimi em papel de washi. E essas washi tapes que eu tô usando aqui são parte das washi tapes que eu quero acabar, então eu tô tentando usar elas. Esse dia eu assisti um filme com a minha mãe, que foi Assalto à Casa Branca. Eu já assisti esse filme mais de 15 mil vezes. Todo mundo já assistiu esse filme na vida, né? Mesmo assim, eu gostei de assistir, porque foi legal passar um tempo com a minha mãe. E eu tô tentando, tipo, escrever um pouco mais em inglês. Então, às vezes eu escrevo em inglês. Só que aí, tipo, acontece que às vezes eu não sei como que escreve alguma palavra. Então, por exemplo, aqui eu coloquei
Love, Mom and Filha Time. E coloquei aqui, sei lá como que escreve filha em inglês. Essa página, eu acho que é a minha página preferida de janeiro, de todas. E aqui eu desenhei as flores da minha mãe. Minha mãe comprou umas flores, um buquê de flores, e eu resolvi desenhar elas. Achei que ficou muito bonito. Vou colocar até uma foto aqui pra vocês verem. E foi por causa dessa página aqui que eu resolvi fazer essa semana inspirada em tema de flores. Foi tudo no mesmo dia, porque eu primeiro fiz a página diária, que é no dia 12, e depois é que eu fui fazer a semana. Tava tão inspirada que eu resolvi desenhar outras flores também em outro caderno, e aí depois eu recortei e coloquei aqui. Até coloquei aqui um quick remember, buy mom flowers when it's possible, porque minha mãe gosta muito de flores e eu queria me lembrar de comprar flores pra ela. Aqui, gente, acho que foi o último dia. Não sei se vocês repararam, mas aqui nesses dias eu não tava lendo nada. Porque eu comecei a ler esse livro Lotus, né? Só que ele tava gostando da leitura, sabe? Eu não tava conseguindo ler nada. E esse aqui acho que foi o último dia que eu realmente tentei ler ele. E eu li tipo umas 2 páginas e falei, não, isso não é pra mim. Eu normalmente não gosto muito de desistir dos meus livros. Principalmente se tratando da minha primeira leitura do ano, eu não queria desistir do meu livro, sabe? Só que não tava engajando, ele tava me dando meio que ressaca literária e eu não tava conseguindo ler. Eu queria terminar pelo menos um livro em janeiro. Então nesse dia eu desisti mesmo do livro. E, enfim, só larguei ele de mão porque eu realmente não era uma coisa que não tava gostando de ler. Minha primeira obsessão de kiwis do ano. Tem uma coisa com kiwis que eu amo kiwis, amo mesmo, é uma das minhas frutas preferidas. Só que também eu nunca me lembro de comer kiwis. Então, o que acontece? A minha mãe compra kiwis, aí eu vejo que eles estão aqui em casa, né? Aí eu vou lá e como eles. E eu gosto de comer kiwi com sal, tá? Eu amo kiwi com sal, nossa, chega até a dar água na boca. E aí minha mãe compra kiwis, aí tipo, eu como o primeiro dia, aí eu fico uns 5, 6 dias só comendo kiwi com sal todo dia. Tipo, 2, 3 kiwis por dia com sal, porque eu amo realmente muito. E aí acaba os kiwis, né? Eu esqueço completamente deles e fica um tempo aí, porque se não tiver em casa, eu não vou lembrar de comprar kiwi nunca. E aí fica um tempo sem comer kiwi com sal. E depois repete o mesmo ciclo. A minha mãe volta a comprar, eu volto a ficar viciada durante alguns dias e depois esqueço de novo. Então, isso acontece, sei lá, tipo umas 4, 3 vezes por ano. Então, essa foi a minha primeira obsessão de kiwi com sal do ano. Esse dia também chegou a da Coffee Monster Co. Eu fiz aqui um swatch das tapes que eu comprei e também coloquei aqui uma parte da embalagem e coloquei esses... Como que chama isso? Sei lá, esses labels aqui dos adesivos que vêm, dos adesivos seals, que são esses aqui, ó. Aí eu coloquei esse aqui também. Aqui eu voltei a escrever com a Rotten's Blood. E nesse dia foi então quando eu comecei a minha segunda leitura do ano, que foi Lâmina da Assassina. Mesmo sendo uma leitura que eu quero muito ler, porque eu já li Lâmina da Assassina, Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite ano passado ou retrasado, eu não me lembro. Só que eu meio que fui esquecendo alguns acontecimentos dos livros, né? Eu vi reler tudo de novo. Sim, eu comecei por Lâmina da Assassina e não por Trono de Vidro. Acho que faz muito mais sentido começar por Lâmina da Assassina, inclusive. Sendo um livro que eu tô muito interessada pra ler e tudo mais, vocês vão ver que eu demorei muito pra terminar ele, só fui terminar no último dia do mês. É um livro que normalmente, sei lá, eu demoraria 2, 3 dias pra terminar, porque eu não gosto do livro, eu leio ele muito rápido. Eu não sei, eu me sentindo meio que numa ressaca literária, eu não tava conseguindo ler muito, sabe? Mesmo sendo uma coisa que eu gosto muito, eu não tava conseguindo engajar na leitura, não sei bem explicar, tava bem estranho mesmo. Pelo menos eu tava lendo. E aqui fiz uma página inspirada no BTS, coloquei esse photocard, coloquei esse adesivo do J-Hope, que fui eu mesma que desenhei o design dele, né? Esses Happy Mails que o pessoal faz, também fiz alguns. E aqui eu coloquei que eles estavam fazendo a tour mundial e também tava ficando doente. Inclusive, tava usando essa washi tape aqui pra terminar com ela de uma vez. E aí, como vocês podem ver, nesse dia aqui eu acabei ela, uhul. Esse dia aqui eu resolvi não fazer esse layout, eu escrevi normal, então aqui eu respondi a prompt, depois aqui eu escrevi. E coloquei esse adesivo do anime que eu não sei falar o nome, vou colocar aqui na tela, não sei o que, do estranho. Eu acabei essa washi tape, fiquei muito feliz. Só que aí, 2 dias depois, eu achei essa washi tape que é praticamente a mesma coisa. Dá pra ver que ela é um pouquinho diferente, mas é quase igual. Eu fiquei com muita raiva. E agora eu tenho outra washi tape pra terminar. A gente inspirada no BTS e também usei essas washi tapes que eu quero muito acabar com elas. Achei que ficou muito legal essa página também. Acordei e eles estavam fazendo lives, então eu assisti a live deles e fiquei muito feliz, porque tinha muito tempo que eu não conseguia assistir uma live deles, assim, mesmo em tempo real, ao vivo. Então eu resolvi fazer essa página inspirada neles. Depois também coloquei aqui sobre o nome do álbum deles, que é Arirang, e o que significa, e também escrevi Arirang em coreano mesmo. E aqui eu respondi a prompt, achei que essa página ficou muito legal. E aqui meio que mais ou menos eu resolvi parar de fazer o layout que eu tava fazendo assim. Resolvi parar de fazer tudo e só escrever livre. Tava querendo saber onde que eu poderia editar meus vídeos, porque o CapCut estava querendo me cobrar pra tirar a marca d'água dos vídeos. Eu não queria, estava me irritando muito, eu não queria mais usar o CapCut. Onde que eu poderia editar meus vídeos? Eu quebrei a minha xícara preferida. Eu até escrevi aqui, a Hate Hot Chocolate.
tô tentando também fazer um pouquinho mais de desenhos nos meus journals, mas tem muito tempo que eu não desenho e às vezes ficam uns desenhos assim horrorosos. Porque eu resolvi voltar a desenhar ano passado, só que eu fiquei muito tempo mesmo sem desenhar. Acho que mais de 5, 6 anos, sei lá. Muito tempo mesmo. Aí agora parece que eu desenho igual uma criança que não sabe desenhar, sabe? Fui fazer chocolate quente, né? E aí, tipo, eu coloquei o chocolate na xícara normal. E aí eu fui pegar ela. Fui pegar ela assim, na hora que eu levantei ela, eu não sei o que aconteceu, mas ela só caiu da minha mão e quebrou toda. E eu fiquei muito triste, porque era a minha xícara preferida. E foi uma xícara que a minha tia tinha comprado pra mim. A minha tia do Brasil, ela mandou do Brasil pra mim. Eu fiquei muito triste mesmo. Mas tudo bem, já passou. Nessa semana aqui foi a semana que eu estava em Braga. Eu fiz esse vídeo com vocês, montando as páginas, né? Resolvi fazer um tema meio que de azul com adesivos de comida, que novamente são adesivos que eu quero muito acabar. São parte dos materiais de journal que eu quero acabar nesse ano. Então eu coloquei todos os adesivos que eu tinha azuis de comida. Todos não, ainda sobraram alguns. E eu fui pra Braga nesse dia, só que antes de ir ainda fiquei aqui em Coimbra metade do dia. Então eu finalmente tenho as minhas tomadas novas. O Vitor veio instalar e ele colocou 5 tomadinhas pra mim, ainda colocou 2 com cabo USB. Fiquei muito feliz, top demais. Tava fazendo uma loja de condução, por isso que eu tava em Braga. Aí eu coloquei aqui esse papel de donuts, que são os meus donuts preferidos, que são os donuts do Biscoff. Porque eu sempre que vou no Pingo Doce eu tenho que comer esses donuts, eu amo eles demais. Então eu coloquei aqui um pedaço da embalagem. Nesse dia eu tava me sentindo meio pra baixo. Um pensamento, caminhos novos dão medo, mas é neles que as coisas acontecem. Também coloquei um pouquinho da washi tape pra ver se eu terminava ela de uma vez. Spoiler, eu ainda tenho muita washi tape, não sei quando que eu vou terminar ela. All at the same time. Essa carinha aqui, morrendo, cheia de olheira, triste, capenga, xoxa. Eu primeiro tava começando a ficar gripada. Tava me sentindo muito cansada, não sei porquê. Tava sentindo xoxa, capenga, manca, anêmica. Enfim, tudo que vocês podem pensar eu tava sentindo. Nesse dia, então, eu voltei pra Coimbra. E aí eu escrevi aqui que eu odeio os correios de Coimbra, porque eles não ligam. Era uma encomenda da Coffee Monsters ficou pra mim, só que eu não tava em casa, né? E os correios, eles não ligam. Não sei porquê. Tipo, em Braga, os correios sempre ligavam pra mim. Olha, não tem ninguém em casa. Vocês querem que deixe a encomenda não sei aonde? Onde que eu posso deixar, não sei o quê? Você quer que volta pra trás? Enfim. Eles sempre ligavam e eu sempre conseguia pegar as minhas encomendas legais. Em Coimbra, eles não ligam. Eles deixam aquele papel pra gente ter que ir no correio pegar. Só que a gente só pode ir no dia seguinte. Então, eu só poderia ir na segunda-feira. E não é nem no dia seguinte, é no dia seguinte útil. E se era uma sexta-feira, eu só poderia ir na segunda-feira. E eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho ansiedade. Eu ia ter que ficar esperando até segunda-feira pra poder pegar a minha encomenda. Fiquei com muita raiva dos correios. Odeio os correios aqui de Coimbra. Fiz uma página inspirada no Tsukishima. Aí foi parte do meu vídeo Journal With Me. E aqui eu coloquei um adesivinho de Coca-Cola, porque eu tava muito orgulhosa de mim, porque eu tava há quantos dias? 19 dias sem beber refrigerante. Uma das minhas metas pra esse ano é beber menos refrigerante. Então tô tentando evitar ao máximo beber refrigerante. Inclusive, nesse dia aqui, foi o que eu escrevi aqui, eu fiquei mais orgulhosa ainda, porque a gente foi almoçar na casa da minha tia, esse aqui foi um domingo, e ela comprou Guaraná. E eu não bebi o Guaraná, só bebi aguinha com gás. Então eu fiquei me sentindo muito orgulhosa. E novamente usando os materiais de Van Gogh pra ver se eu terminava eles de uma vez. Então os adesivos eu consegui terminar, agora só falta as washi tapes. E aí eu não consegui escrever tudo, então tive que colocar isso aqui. Aqui eu escrevi sobre isso do Guaraná, e aqui eu coloquei umas coisinhas meio pessoais. Aqui foi mais alguns dias em Braga, então eu voltei a rasgar assim a página, eu acho que fica muito legal isso. Eu fui pra Braga nesse dia, só que, de novo, eu fui no meio do dia. Então, antes de ir, eu fui lá e peguei a minha encomenda, que tinha chegado na sexta-feira. Aí eu recebi essas washi tapes da Ellen, fiquei muito feliz. E também terminei finalmente o setup do meu Robonite Cousin, que tinha algumas coisas que faltavam chegar, que estavam nessa encomenda. Finalmente terminei o setup do Robonite Cousin nesse dia. Aí até coloquei aqui essa parte da embalagem da capa da Midori, que é essa capa aqui, ó, essa capa transparente. E nesses dias eu resolvi fazer uma página meio que de moranguinhos, verde, rosa. Inclusive cobri os dias e coloquei esses post-it. E aí coloquei os dias da semana também em inglês. Achei que ficou bem bonitinho. Então eu fui pra Braga nesse dia. E aqui já tava em Braga. E eu fui de novo no Pingo Doce. E novamente comprei os meus donuts de Biscoff que eu amo. Sempre que eu passo perto de um Pingo Doce, eu tenho que comprar os meus donuts favoritos da vida. Eu poderia viver comendo eles. Eu ia viver só comendo eles. Acho que foi isso que eu escrevi. Enfim, são os meus donuts realmente preferidos. Eu amo eles, então eu coloquei aqui também. Eu posso tentar ler isso aqui, mas o meu inglês não é muito bom. Above all else, it's about leaving a mark that I exist. I was here, I was hungry, I was defeated, I was happy, I was sad, I was in love, I was afraid, I was hopeful, I had an idea and I had a good purpose. And that's why I made works. O que tá aqui escrito? Afar? Não entendo a minha própria letra. Quem disse isso foi o Félix Gonzalez Torres. Então o Namjoon colocou isso no Instagram dele. Eu achei muito legal, eu resolvi colocar aqui no meu journal. Eu tava muito empolgada aqui porque no dia seguinte era o meu exame de condução,
que eu não passei, inclusive. Odiei. Que até nem escrevi nada nesse dia, eu coloquei aqui, I really don't wanna talk about it. Gente, fiquei com muita raiva, porque eu fiz o exame todo direitinho, e aí passou uma mulher, não sei de onde que aquela mulher veio, deve ter vindo lá do inferno, pra perturbar a minha vida. E aí ela passou na passadeira, só que eu não vi ela, né? Aí eu reprovei por causa disso, fiquei com muita raiva. Porque eu fiz o exame todo direitinho, fiz manobra, fiz contorno de passeio, não sei o que lá, tudo que tinha pra fazer eu fiz. E aí a mulher passou bem no final da minha prova, tipo, eu tava indo já pro ponto de troca pra trocar pra estacionar pra entregar o carro pro menino que tava fazendo a prova comigo, né? E aí não passei, porque a mulher passou na passadeira e eu não deixei ela passar, né? Passei na frente dela. Enfim, fiquei com muita raiva. Mas tudo bem, agora também já tem a carta, tá tudo certo. E tava me sentindo triste, porque eu não tinha passado nesse dia, né? Tava me sentindo triste. E aí eu escrevi com azul. Esse aqui da Kaweco, que é Royal Blue. Eu nem mostrei pra vocês, mas essa daqui é a tinta que eu costumo usar todos os dias, o preto, que é o Command Black Ink da Ultraments. Aí eu tava me sentindo meio triste, inclusive fiquei o dia todo na cama nesse dia. Aí no final do dia só que eu levantei, minha mãe me tirou da cama. E também minha cabeça tava doendo e a garganta tava irritada e inflamada. Olha que legal. É óbvio que a minha cabeça também tá doendo. Eu acho que eu fiquei a noite toda chorando. Eu tava muito triste porque eu não passei na prova por uma coisa tão idiota. Mas enfim, já passou. Aí nesse dia que eu comemorei os meus 100 inscritos no canal do YouTube, eu acho que isso foi no dia 28 ou no dia 29. Mas eu acho que foi nesse dia aqui. E aí eu não escrevi aqui porque eu não tinha espaço. E eu ia escrever nesse dia. Só que, novamente, não escrevi porque eu não passei, né? Então eu só escrevi aqui. E finalmente terminei o primeiro livro do ano, que foi Lâmina da Assassina. E aqui eu coloquei algumas coisas, minha cabeça tá doendo. Esse mês passou literalmente voando, não estou preparada pra fevereiro nem pro meu aniversário. A Ellen vai fazer o primeiro lançamento do ano e vai ter um monte de coisa que eu quero. Tipo washi tapes. Acordei me sentindo muito pra baixo. Enfim, né? Faz parte da vida. Depois temos aqui o peso do meu planner. Em janeiro, meu planner ficou com 536 gramas. Ele cresceu muito. E as minhas músicas preferidas do ano... do mês foram Tempo, do EXO, Twenties, do Giveon e Puritana, do MC Paiva. Uma coisa bem... Tem outros planners, como, por exemplo, o planner da minha lojinha, o meu Manifesting Journal e o meu diário, que são planners que, obviamente, eu não vou mostrar aqui. Então é isso, galera, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agora também eu vou deixar pra vocês eu somente folheando as páginas, como eu falei lá no início do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.